A paz do Senhor, queridos. Que bom ter a sua companhia aqui novamente. Estamos hoje, mais uma vez, aqui com o nosso Papo de Escola Bíblica Dominical, né? O nosso Papo de EBD, tão famoso Papo de EBD pela bondade do Senhor Jesus, né? E hoje iremos tratar de um assunto de muita importância, a lição de número 9. Mas antes de eu falar aqui qual é o tema da lição, as nossas tratativas, deixa eu já aproveitar a oportunidade, né? E como eu tenho falado inúmeras vezes, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Hoje eu tenho aqui o privilégio, a honra de estar ao lado de um nobre companheiro de ministério, o presbítero irmão Johnny de Oliveira. Irmão, prazer a sua presença aqui, viu? Prazer é todo meu, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós ficamos felizes, né, por estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra. Amém. Esse é o nosso presbítero irmão Johnny de Oliveira, né? Irmão com que no tempo seja juntamente conosco. Tá vendo esse material aqui rico? Esse material rico aqui na nossa frente hoje aqui, ó. O autor está aqui em pessoa hoje para te convidar a você a conhecer todo o seu material. Mas ele não veio para divulgar o seu trabalho, não. Ele veio aqui para nos instruir acerca da lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Só que antes da gente adentrar na temática, irmão Johnny, faça a sua apresentação, fique bem à vontade. Muito bem. Queridos, muitos aqui da igreja já nos conhecem, né? Mas acreditamos também que vamos muito além. Muitos irmãos que não nos conhecem também terão acesso a esse material. Nós servimos a Deus aqui na igreja como presbítero, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos concedeu, né, esse privilégio de escrever esse livro, que foi bem aceito pelos irmãos. Glória Irmãos a Deus. receberam e gostaram muito do material, né? Os irmãos podem encontrar no site da editora Santorini, vai estar lá disponível. Também temos um outro material que é o livro Paradoxo da Religiosidade. Pode ser encontrado no Amazon em formato e-book. Também é um livro que vai trazer aí um acréscimo à vida espiritual dos nossos irmãos. Que maravilha! Tá vendo só, queridos? Esse é o nosso presbítero, irmão Johnny, servo do Senhor, autor de livros aí, e como ele já bem disse, né? Um material que ele fora muito bem aceito. Esse daqui é meu, ó. Esse daqui é meu. Temos uma dedicatória aqui, feita pelo nosso irmão Johnny aqui. Bênção de Deus, é um material muito rico e que eu aproveito a oportunidade para recomendar. Ele não tem muito a ver com a nossa lição aqui hoje aqui, mas eu faço questão de recomendar para você porque é um trabalho de excelente qualidade. Não só do material, pela editora Sartorini, né, mas pelo conteúdo a qual o Espírito Santo inspirou o nosso presbítero irmão Johnny para nos escrever a mesma. A respeito de, olha que lindo, tempo e promessa, esperar para alcançar. Então, se você tem as promessas do Senhor sobre a sua vida aí, que eu creio que você tem, no tempo do Senhor todas elas chegarão. E você adquirindo esse material aqui, você vai aprender a esperar o tempo do Senhor sobre a sua vida. É um material muito rico, de muito boa qualidade. Amém, queridos? Irmão Johnny, essa lição de número 9, ela traz para nós resistindo à tentação no caminho, como eu já bem disse. Só para a gente recapitular aqui e relembrar, né? Essa temática para esse segundo trimestre, ela nos traz acerca da carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, da santidade, perseverando para chegar até o céu. Isso é muito rico. Irmão Johnny, aqui ó, o textual dessa nossa lição, ele nos diz acerca: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso se encontra no nosso livro de Mateus, seu capítulo de número 26 e o versículo de número 41. E a verdade prática, ela nos diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Presbítero Johnny, não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se fosse a mesma. Algo a acrescentar aqui? Pode ficar à vontade. Pronto. É um texto bem sugestivo, né? Correto. E que traz muito a acrescentar na nossa vida. E essa verdade prática, eu gostaria de mencionar aqui uma frase do John MacArthur. Eita glória! Ele diz assim que a carne é fraca é um alerta, Isso. não uma desculpa para pecar. Muitas vezes a gente ouve alguns irmãos que usam esse texto para justificar o seu erro, o seu pecado. Isso. E o que Jesus quis transmitir nunca foi a ideia de usar esse texto como uma desculpa, mas sim como um alerta. Dizer, a carne é fraca, então não dê lugar a ela. O espírito sempre está pronto para servir a Deus, mas a carne ela não está pronta.
Então, é um alerta para que a gente não dê lugar à carne, não faça aquilo que ela quer, mas que estejamos prontos e vigilantes para não cair nas armadilhas que ela nos traz, né? Então, é um alerta, não é uma desculpa para sair pecando aí, né? Amém. Queridos, como eu tenho falado inúmeras vezes, né? Esse foi apenas um comentário sobre a sua verdade prática. Então acomode-se bem na sua poltrona aí, que através da vida do presbítero irmão Johnny aqui nós vamos receber um vasto conhecimento, um material de excelente qualidade para te auxiliar. Você é professor, você é coordenador de EBD, na elaboração da sua ministração da sua aula na sala, né, no ambiente físico aí, juntamente com seus alunos, ou seja, os seus liderados. Mas antes de passar aqui para o irmão Johnny, ele começar aqui a destrinchar para nós, deixa eu já pedir para você que está nos assistindo aí, você já é inscrito no nosso canal? Se você não for, faça o mesmo, se inscreva no nosso canal e nos ajude. E se você já for inscrito, ative o sininho para você receber as notificações dos materiais assim que eles forem ficando prontos. E uma coisa de fundamental importância. Através de um cliquinho do seu dedinho na tela aí, ó, você pode abençoar inúmeras vidas, outras famílias. Então, seja você um canal de bênção para abençoar outras famílias. Seja você um agente do Espírito Santo de Deus aqui sobre a face da terra. Um material de fundamental qualidade para as nossas vidas. Amados, a palavra-chave de toda essa nossa lição aqui hoje será a tentação. Então você vai ouvir aí inúmeras vezes, até repetidamente, nós tratarmos sobre isso. Mas porque é a palavrinha-chave. Irmão Johnny, primeiro tópico que ele nos traz, a tentação e sua esfera humana. Mas antes do senhor começar a destrinchar aqui, pode ficar à vontade, faça a sua introdução, o tempo é todinho seu. Maravilha. Queridos, esse texto, esse primeiro tópico, ele traz aqui a definição da palavra tentação, né? E aí a gente precisa começar por aqui e ir mais além. Correto. Né? Ela, por vezes aqui, a revista nos mostra que a palavra tentação ela tem alguns significados e basicamente a gente vai trabalhar com aquilo que é repetido na explicação da lição, que significa tentar, testar, né? Experimentar ou provar a pessoa. Isso mesmo. Então, a tentação, ela independente do contexto, da situação onde ela vai aparecer em vários textos da Bíblia, ela sempre vem trazer esse significado, né? Experimentar, provar ou testar a pessoa diante de uma situação. O que a gente precisa definir, separar, é que, embora a palavra tentação tenha aí os mesmos significados nos termos, há uma diferenciação entre tentação e provação na vida do cristão. A provação, ela sempre vem da parte de Deus, provação. E ela sempre traz, a intenção da provação é sempre nos fazer crescer espiritualmente, sempre nos tornar melhores, sempre nos tornar mais cristãos, Correto. mais quebrantados e mais dependentes de Deus. Isso é provação espiritual, é algo que Deus faz. Por exemplo, a vida de Jó. Quem provou a vida de Jó, embora tenha sido aí, o inimigo tenha se apresentado e tentado separar Jó, Deus permitiu, provando Jó em várias situações da vida, e lá no final a vida de Jó vai ser muito melhor do que antes. Correto. Né? Você pega, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8. Lá você vai ver que está escrito lá a palavra tentar. Eu gosto sempre de estar lendo alguns textos, então eu vou estar fica à vontade, utilizando aqui alguns textos para a gente esclarecer isso. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, está escrito assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então veja que a palavra que aparece aqui é tentar. O sentido de tentar aqui é justamente provar, testar a pessoa, testar todo aquele povo, para que, se eles fossem aprovados diante de Deus, eles conseguissem
experimentar o melhor de Deus que estava por vir, que era a terra prometida. Correto. Como muitos daqueles perderam essa oportunidade, eles foram reprovados. Eles não entraram na terra prometida. Né? Então, Deus muitas vezes vai nos provar para nos elevar de nível, nos tornar cristãos melhores, mais maduros, mais dependentes de Deus. Sempre Deus vai permitir situações para nos provar. Qual a diferença de provar e de tentar? É que a tentação, ela sempre vem da parte do diabo ou da nossa própria natureza. Nossa carne, né? Pecaminosa. Exatamente. E aí a intenção é sempre nos fazer pecar. Correto. É sempre nos separar de Deus. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Se naquilo que nós estamos sendo provados, sendo testados, vai trazer um acréscimo espiritual na nossa vida, é uma provação. Se naquilo que estamos sendo tentados tem um risco de pecar e nos separar de Deus, então isso é uma tentação que vem do diabo ou da nossa própria carnalidade. E a gente precisa estar atento a isso, né? Vigilantes a isso. É por isso que o irmão começou bem aqui com o texto áureo, né? Isso. Sobre vigiar e orar, para não cair em tentação. O próprio Jesus, ele também nos ensina isso. Na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho ele diz, né? Ele nos ensina a orar, pedir a Deus que não nos induza ou não nos faça cair em tentação. Isso é uma oração que deve haver nas nossas vidas. Por quê? Quando a gente ora pedindo a Deus, Deus, me livra, me ajuda a não cair, eu não quero pecar, já demonstra uma predisposição sua em agradar a Deus, em servir a Deus. Então, quando a tentação vem, você lembra, eu orei a Deus, então não vou vacilar aqui tão fácil. Esse instinto de vigilância já fica aceso dentro de nós. A maioria de nós cristãos não costumamos orar contra a tentação. Senhor, me ajuda, me dá força, não quero pecar, me livra das tentações. Então, uma reincidência muito grande de cristãos caindo, falhando o tempo todo. A gente precisa estar sempre atentos e orando o tempo todo, pedindo a Deus força para a gente não ceder. Já fica a primeira dica, né, irmãos? O modelo da nossa oração, nós precisamos nos atentar a essa mudança, né? Pedir para o Senhor nos livrar da tentação. Nós oramos frequentemente, mas oramos agradecendo ao Senhor por uma bênção recebida, oramos pedindo ao Senhor por algo, mas esquecemos de orar para o Senhor nos livrar das tentações, né? Com certeza. Já fica aí a primeira dica. Perceba que o Senhor está falando através das entrelinhas, viu? Então, vai aí guardando. Algo que a gente precisa aqui também relembrar como exemplo de provação da parte de Deus é Davi. Davi, eu vou citar ele pelo menos 2 vezes aqui. Amém. Como exemplo. Primeira vez é sobre o momento em que Deus permite que ele seja provado. De que maneira? Durante muitos anos, pelo menos aí 13 anos, Davi foi perseguido por Saul. Isso é uma provação. Porque Davi, durante todo esse tempo, ele vai aprender a ser dependente de Deus. Muitas vezes Deus vai livrar Davi da morte. Muitas vezes Deus também vai permitir que Davi tenha a oportunidade de matar Saul. Mas tudo isso é um teste para que a sensibilidade, o temor a Deus na vida de Davi seja revelado. E também para que Davi entenda quão amargoso é ser perseguido e quando ele se tornar rei, ele não tem a mesma atitude, não tem as mesmas ações. Então veja que a provação de Davi é uma provação longa, mais de 10 anos de provações, e isso ensinou Davi a ser muito dependente. Isso ensinou Davi a ser um homem conforme o coração de Deus, um homem temente, um homem amável para com as pessoas. Né? Lá na frente, Davi vai cometer um erro. Mas o que a gente precisa mencionar aqui é o seguinte: se Davi, tendo sido provado, e mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu um erro tão sério, imagine se Deus não tivesse provado Davi para eliminar algumas coisas ruins. Ele provavelmente cometeriam erros ainda piores do que o que ele cometeu. Né? Então, muitas vezes, Deus permite essas provações para nos ensinar.
e nos livrar de sentimentos ruins, atitudes negativas em nosso coração, né? Então é uma disciplina, é um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Correto. Né? Então, e aqui eu quero mencionar acerca da tentação, e é interessante que o professor que nos assiste, ele tenha esses argumentos muito bem prontos para ensinar o seu aluno, né? Tanto acerca da aprovação quanto da tentação, especialmente da tentação, para que o aluno saia mais vigilante. Correto. Né, mais esperto contra tudo aquilo que o inimigo vai intentar contra a vida dele. E aqui a gente precisa lembrar de Gênesis. Nós mencionamos que a tentação ela sempre vem da parte do diabo ou da própria natureza humana. E em Gênesis capítulo 3, é o próprio diabo que aparece ali para tentar Eva. Isso. Né? Você percebe essa intenção de Satanás com a tentação sempre nos separar de Deus, porque Adão e Eva estavam em perfeita comunhão com Deus. Estavam num lugar exclusivo, né, no paraíso. Não é? Que coisa maravilhosa, né? Coisa que a gente não pôde, né, experimentar. Estar ali em plena comunhão com Deus, todo dia desfrutando, andando com Deus, e Satanás ele vem justamente para criar uma cisão. E mesmo assim, estando num local preparado, criado pelo Senhor, é um lugar onde só os dois pisaram, o inimigo ali os alcançou. Exatamente. Foram ali tentados, né? Então, a necessidade da vigilância é muito grande. Isso. Né? Então, Eva não se atentou quanto a isso, então Satanás vem com uma isca e lança ali aos ouvidos dela e ela acaba dando essa atenção. Então, Correto. Isso é muito sério. Então, a gente precisa ter essa atenção para aquilo que vem da parte do diabo e entender que a tentação, ainda que seja incitada pelo diabo, como um fator externo, essa tentação sempre vai despertar o desejo humano. O meu e o seu desejo, a minha e a sua natureza carnal. Então, a lição, ela mostra isso dizendo assim, que a tentação, ela sempre tem um fenômeno humano. Tem sempre um fator humano, ou seja, não é porque a tentação foi incitada pelo diabo que ela é irresistível. O diabo ele vem até incitar, mas sempre vai despertar algo dentro de nós. E se está dentro de nós, pode ser controlado, pode ser evitado. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, diz isso, né? Ninguém sendo tentado diz, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus é tão santo que nada que seja pecado pode atraí-lo, pode tentá-lo. E isso, como sendo parte de Deus, a natureza de Deus, a santidade, então ele não vai tentar ninguém a pecar. Então isso a gente precisa ter essa noção. Se a tentação ela desperta algo humano e ela pode ser evitada, a gente precisa lembrar do texto de 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. O diabo me tentou, eu não consegui resistir. Isso é mentira. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É importante que o professor mencione esses textos para os alunos. Não veio sobre vós tentação senão humana. Foi o diabo. Mas o que despertou foi algo humano. Isso. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, Deus não vai deixar que algo mais forte do que você possa resistir venha contra a sua vida. Sobrevenha, né? E aí, além disso, a Bíblia ela é clara em dizer que nós temos um recurso. Olha só, com a tentação, Deus dará também o escape para que a possais resistir. Então, assim, a tentação é humana, mas o suporte é divino. E o suporte divino é maior do que a tentação humana. Então, a gente pode resistir toda e qualquer tentação que nos sobrevenha. Isso é maravilhoso, é muito lindo, né? Então, meu querido irmão, tá vendo só? Quanto conhecimento. Felizmente, a gente fica triste, irmão Johnny, porque o nosso tempo aqui ele é curto, ele é resumido.
Mas você que está nos assistindo, pode ficar tranquilo que todo esse material, não somente aquilo que o nosso presbítero irmão Johnny aqui ele vai falar para você, mas ele preparou todo o material e ele vai em anexo para você. Então você vai ter a aula todinha na íntegra aí, para você depois esmiuçar, se alimentar com mais calma. E eu tenho certeza que esse material ele vai te auxiliar muito na elaboração da sua aula aí, presencial. Irmão Johnny, vamos prosseguir? Exatamente. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Segundo tópico? Isso. Vamos lá. O segundo tópico, ele traz como protagonista aqui a tentação que o nosso Senhor Jesus sofreu. Então, a gente precisa primeiro lembrar que o homem mais perfeito dessa terra, o homem que nunca pecou, foi tentado. Verdade. Se ele foi tentado, imagina eu e você. Não é? Então, vai vir todos os dias, todos os momentos, alguma tentação da parte do Satanás ou da nossa própria natureza caída, sempre tentando falar mais alto e nos levar a pecar contra Deus e nos separar de Deus. Algo que a gente precisa mencionar aqui acerca da tentação de Jesus, que está no capítulo 3 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus inicia falando sobre a tentação de Jesus, e as duas primeiras tentações de Jesus, o diabo diz assim: se tu és o filho de Deus. Essa frase de Satanás, mais do que uma dúvida, é um encorajamento de Satanás para que Jesus peque. No capítulo 3, aí é importante que o professor leia o capítulo 3 e o capítulo 4 de Mateus. No capítulo 3, quando Jesus encontra João Batista, que estava batizando nas águas do Rio Jordão, Jesus também vai até ele, e Jesus é batizado por João. Ao sair da água, lá em Marcos capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus orou. E ao orar, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. E uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho me agradado. Então veja, o próprio Deus afirmando: este é o meu filho amado. Aí Satanás vem no capítulo 4 e diz: se tu és o filho de Deus... Já quis ter aquela dúvida, né? Exato. Entendeu? Então não é algo desconecto, solto. Está um vinculado ao outro. Satanás vem colocar dúvida, colocar em xeque a afirmação que Deus havia dito. Mas, além disso, ele vem utilizar dessa frase para encorajar Jesus a pecar. Já que tu és o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Transforma essas pedras em pães. Então, Satanás ele é astuto. Tudo aquilo que ele faz é muito sutil. E aí é necessária muita vigilância. Isso. Para a gente não cair nas armadilhas que ele traz contra as nossas vidas. Eu quero aqui citar 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, de forma rápida aqui, acerca da tentação, porque o tópico seguinte vai falar das áreas onde Jesus foi tentado. E você pode utilizar aquilo que está escrito na revista, mas lembre-se desse texto bíblico, que vai trazer um apoio a mais, né? E vai te fazer errar menos na explicação da sua aula. Correto. Capítulo 2 de 1 João, versículo 16, diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu estou citando esse texto? Porque são 3 áreas da vida onde nós somos tentados. Frequentemente. Não é uma coisa esporádica, não é? Frequentemente. Exatamente. E aí você pode lembrar que com a vinda da tecnologia, do celular, tudo isso, o tempo todo você está vendo alguma coisa. Na concupiscência dos olhos está aí. Tanto para consumir, quanto para desejar alguma coisa que muitas vezes você não tem, né? Mas você fica querendo. E aí, às vezes, você entra até em alguma
alguma falha, algum erro, porque está querendo aquilo que não pode. Isso. Né? Então, Jesus, a gente pode aplicar esse texto de 1 João na tentação de Jesus. De que forma? Pegando aquilo que está em 1 João, fala da concupiscência da carne, ou seja, os desejos fortes dos prazeres, né? E aqui a gente não pode mencionar apenas questão de prazer sexual. Isso. Porque se você for olhar, Jesus ele está com fome. E aí Satanás diz, então transforma isso aqui em pão para você comer, satisfazer sua vontade, seus desejos carnais, né? Depois ele fala sobre a soberba da vida, porque ele transmite Jesus para o pináculo do templo e diz, lança-te daqui, porque os anjos pegarão na sua mão. Então veja bem, imagina, se Jesus se lança e os anjos o pegam, imagina um cristão caindo numa tentação dessa. Imagine você ser segurado por anjos. O orgulho espiritual acaba sendo ativado nesse momento. Então, o cristão precisa ficar atento a isso. A questão da soberba da vida, a soberba espiritual pode estar próxima de nós a qualquer momento. Satanás sempre vai lançar alguma coisa assim. E, por fim, aqui, a cobiça dos olhos, porque Satanás mostra todos os reinos do mundo para Jesus. E diz assim, tudo isso aqui, tudo de glorioso desse mundo, eu vou dar para você. Eu te darei, né? Entendeu? Basta você se prostrar, alguma coisinha assim muito simples, só se dobre, me ajoelhe, me adore e eu vou te dar tudo isso. Uma forma, soberba dos olhos. Uma forma muito sutil de se colocar, sorrateira, né? Muito, muito, muito. E como que o mundo se apresenta para cada um de nós nos dias de hoje? Exatamente. Umas coisas pequenas, né? Parece ser pouquinha coisa, né? E aí, quando você vê, você já cometeu algum erro. Mas muito pelo contrário, meu querido, você que está nos assistindo aí, o que nós estamos falando aqui em pouco tempo, mas é de grande valia para te auxiliar. Então, você que está aí, já estamos percorrendo para o final, aguente mais um pouquinho de tempo aí que tem mais algum material, mais algum elemento de muita importância para a sua elaboração da sua aula, irmão Johnny. Exatamente. Eu só vou finalizar aqui com um exemplo que eu disse de Davi, que lá no início Davi foi provado por Deus, agora ele vai ser tentado, não pelo diabo, mas pela sua própria carnalidade. Sua natureza. Exatamente. E aqui eu quero aplicar 1 Samuel, capítulo de número 11, aplicar o mesmo texto de 1 João, capítulo 2, falando sobre a cobiça dos olhos, a soberba da vida e os desejos da carne, na tentação em que Davi cedeu e pecou, de forma rápida, né? Em Davi, começa com a cobiça dos olhos. Isso. A Bíblia diz que ele está no palácio e ele olha e percebe uma mulher se banhando. Ele avistou. Naquele momento ele viu. E naquele momento ele desejou. Né? Então, e aí, essa aqui é a cobiça dos olhos. Depois, lá no versículo 4, 2 Samuel, eu falei primeiro. 2 Samuel, capítulo 11. Então, no versículo 2, cobiça dos olhos. Versículo 4, os desejos da carne se manifestam, porque ele traz a mulher, Batseba, e se deita com ela. Isso. Então, ele cede às tentações carnais e peca contra Deus. E em terceiro lugar, a soberba da vida, a soberba espiritual. Por que soberba? Porque ao pecar, Davi não se arrependeu. Davi não pediu perdão. Isso. Se você for olhar o texto, Davi leva pelo menos entre 10 e 11 meses para se arrepender. 11 meses para se arrepender. E ele só se arrependeu porque ele foi confrontado. Isso. Né? Então, a soberba da vida te leva a pecar e não, tá tudo bem. Não precisa se arrepender. E muitas vezes, irmão Johnny, parece ser algo tão simples, né? Primeiro, ele avistou aquela mulher, que chamou a sua atenção. Segundo passo, que foi entrando sorrateiramente, né? Ele a chamou para deitar-se junto com ele. Cometeu o ato. E depois de um longo período, 11 meses, aonde que ele veio, porque ele foi confrontado, porque por si só, pela natureza humana, ele não conseguia entender. Irmão, pode prosseguir. Desculpa atrapalhar. Não, imagina, é um acréscimo aí à nossa aula. Então, eu acredito que isso está sendo de grande valia para os nossos professores. Amém. Que vão estar lecionando aí para os nossos alunos, né? Versículo
15 de Tiago, capítulo 1, versículo 14 primeiro. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, a sua natureza carnal. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Foi o que aconteceu com Davi, Isso. foi o que aconteceu com Adão e Eva, e a Bíblia diz que quem está em pé, vigie, ore, né, para que não caia. Então, a tentação ela está aí muito próxima de nós. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, o pecado está muito perto de nós, então a gente precisa realmente de muita atenção, muita vigilância. Correto. Que maravilha, né? Amados, vamos caminhando aqui para a tópico número 3, irmão Johnny. Isso. Resistindo à tentação. Vamos lá finalizar, né, porque essa lição ela traz essa dinâmica que é interessante. Ela traz a definição de tentação e provação, ela traz o protagonista, que é Jesus, que mostra que Jesus ele venceu as tentações. De que maneira? Pela palavra de Deus. Em cada situação que Satanás lançava, Jesus estava firmado na palavra de Deus. E por fim, a lição ela traz essa aplicação para nós. De que maneira que a gente pode vencer as tentações, né? Então ela traz para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, essa aplicação de que nós realmente somos tentados todos os dias, e assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, venceu, nós precisamos olhar para ele, olhar as ações e as atitudes que ele teve como para vencer e aplicar na nossa vida. Nós Isso. também podemos vencer as tentações. De que maneira, né? Da mesma maneira que Jesus venceu. Jesus estava 40 dias em jejum e é muito óbvio que, aliado a esses 40 dias de jejum, Jesus também estava orando. Ele não ia ficar 40 dias lá só passeando no deserto sem orar. Sem fazer nada, né? Não é? Então estava conversando com Deus o tempo inteiro, jejuando para matar muito dos seus próprios desejos, porque o poder do jejum traz isso, né? A gente abre mão de muitas das nossas vontades para satisfazer a vontade de Deus. E ele estava muito firmado na palavra de Deus. Então esse aqui é o caminho para vencer. Orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. Muitas vezes nós falhamos e erramos justamente por não estar firmados na palavra de Deus. Então a gente começa a falhar, a errar, a não se lembrar da palavra de Deus quando vê já pecamos. Então a gente precisa olhar o exemplo de Cristo e aplicar na nossa vida. Orar todos os dias, jejuar de forma corriqueira, né, que é uma prática esquecida por muitos, e conhecer a palavra de Deus. Veja que Jesus muitas vezes vai lançar o texto bíblico, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Agora o senhor falou uma grande verdade. Muitos de nós erramos, ou até mesmo nós, que somos homens sujeitos e passivos a erro. Por quê? Pela falta de conhecimento das Escrituras. Então nós vemos ali que o Senhor esteve todo aquele período ali de 40 dias, através da oração, do jejum, e lendo a palavra, meditando na própria palavra. Exatamente. Que Ele é a palavra, né? Exatamente. Bom, Johnny, prossiga. É um tripé, isso, né? Se você estiver firmado nesse tripé, dificilmente você vai ceder, dificilmente você vai cair. O triste é a gente ver muitos cristãos apenas se lamentando, apenas mendigando, porque não tem firmeza espiritual, justamente pela ausência dessas disciplinas espirituais na sua vida. Não ora, não jejua, não medita na palavra de Deus. Então, você fica muito mais vulnerável. Agora, finalizando aqui, algo que a lição ela nos comunica. Erramos, pecamos. Irmão, corre para os braços de Cristo. Corre para os pés da cruz, Amém. né? Volta
ao Senhor, se arrependa, porque o Senhor ele tem perdão para aquele que se arrepende. Da mesma maneira que o homem ali ao lado de Cristo na cruz, né? Senhor, lembra-te de mim, e no mesmo momento ele foi perdoado e entrou nas mansões O celestiais. salmista mesmo ele menciona, né? Deleita-te no Senhor, né? Então, se você reconhecer o seu pecado, porque aquele que reconhece e pede perdão alcança misericórdia, e você se deleita nos braços do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Nos dá uma segurança. Isso. Irmão Johnny, o senhor quer fechar com uma conclusão? Fique bem à vontade. É isso, queridos. Eu espero que aquilo que nós transmitimos aqui seja de muita valia para a edificação dos nossos irmãos e que sirva de norte para a aula que os irmãos irão ministrar aos nossos alunos nos mais variados templos da nossa igreja, né? Então, eu desejo que cada irmão seja abençoado com essa palavra. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, o convite, que para mim foi bênção. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Essa não é a primeira vez que o irmão Johnny participa. Vocês que nos assistem aí desde o começo, que acompanham desde a trajetória do início do Papo de EBD, lá atrás, na época do presbítero irmão Samuel, hoje nosso coordenador de EBD aqui do Termo Sede, o irmão Johnny era um professor bem assíduo aqui aos papos. Mas daí veio a gestação da sua esposa, irmã Vandinha, que também passou por aqui um bom tempo. Depois veio a paternidade, né? Daí ele se ausentou um pouquinho. Mas nós vamos aí paulatinamente trazendo para ele, você vai ver a frequência daqui com muito mais vezes, porque através da vida do nosso irmão aqui tem muito conhecimento para nos instruir acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. A sua cooperação aí, nos assistindo e compartilhando essa videoaula tem sido de muita valia, e esperamos vocês aí na próxima lição, e que Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, nos conceda a bênção para nós prosseguirmos. Te aguardo a semana que vem, irmão Johnny. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Se quiser mais uma vez fazer menção dos seus livros, pode ficar à vontade, aproveita o espaço, que sempre é muito bem-vindo. Bom, só relembrando, você pode encontrar na livraria, ou melhor, no site da editora Santorini, o livro Tempo e Promessa, e no Amazon, em formato e-book, o livro Paradoxo da Religiosidade. Vai ser bênção para os nossos irmãos que adquirirem. Nós aqui recomendamos, viu? Material de excelente qualidade, conhecimento aí ímpar, que o Senhor esperou o nosso irmão para a autoria desse livro aqui. Que Deus abençoe, amados. Esperamos você aqui a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.